bem, estou aqui a estudar, alimentar. Tive a manhã toda aqui fechada a estudar e parece que isto não desenvolve. Ainda só estou na primeira aula para terem uma noção. Também estive a estudar inglês, mas não foi assim tanto. Mas vim aqui falar-vos hoje sobre ambientes científicos e ambientes de conhecimento vulgar. São ambientes totalmente diferentes. Como é que eu consigo especificar às pessoas de conhecimento comum que eu preciso de estudar? É uma dificuldade que eu vivo desde sempre. Estou a trabalhar para ser cientista e uma coisa que eu noto muito é que enquanto estou no progresso, no processo, eu sinto apoio, mas ao mesmo tempo também sinto muita carga negativa, digamos. Porque no processo de ser cientista tu precisas estudar muito, muito, muito. E mesmo quando é cientista tu precisas estudar. É um emprego que nós necessitamos de estudar, porque as coisas estão sempre a evoluir. O que acontece é que quando estás envolvida ou envolvido no ambiente de cultura geral, de cultura comum, como uma aldeia, estou a viver numa aldeia, as pessoas não têm o hábito de estudar e veem isso como um escape à realidade. Ignoram um bocado essa parte de estudar, mas depois quando veem pessoas que viram cientistas, têm sorte, têm uma cabeça, aquele rapaz tem um cérebro, é muito inteligente. Não é muito inteligente, sim, há realmente pessoas muito inteligentes, mas há pessoas que também estudam muito para se tornarem inteligentes, porque ser inteligente também é querer investigar e querer saber, querer adquirir conhecimento. Pronto, o que eu sinto muito é desvalorização a nível de estudos. E muitas das vezes, ainda agora aconteceu, eu estou a estudar e o que me dizem é: estás sempre a estudar, também não sabes fazer nada a não ser estudar. A questão é que eu sei fazer muito mais coisas para além de estudar, mas 60, 70% ou mais da minha vida atualmente é estudar. Eu preciso de estudar para me tornar uma cientista. E no processo as pessoas não conseguem valorizar isso. Isso acaba por ser muito desmotivante quando se está nestes ambientes. Então, isto de ir para a faculdade acaba por ser uma realidade totalmente diferente. E é muitas vezes impossível de conseguir explicar a realidade que nós vivemos, porque eles são centralizados só para aquela realidade. Uma pessoa que sai é porque sonha muito. Uma pessoa que quer sair de casa é porque sonha muito alto. Uma pessoa que se quer tornar uma cientista é porque sonha muito alto. Uma pessoa que quer viajar ao mundo é uma pessoa que sonha muito alto. Se nós estamos sempre neste tipo de ambientes, muito dificilmente conseguimos evoluir. Vamos ter sempre aquele ambiente a contaminar-nos nos nossos pensamentos. Será que eu realmente sonho muito alto e não é possível? A questão é que quando nós nos envolvemos em ambientes em que essa realidade é a realidade que nós queremos atingir, nós começamos a pensar: se calhar isto é possível. Se eu fizer desta forma, se calhar isto é possível. Porque tudo é possível. A única jornada impossível é a jornada que não começa. Essa frase marcou muito, muito a minha vida. E tudo o que eu sou hoje é muito à base dos meus livros. E é isso que eu aconselho. Caso vocês tenham ambientes assim que não são a realidade que vocês queiram ter, refugiem-se em livros. Acreditem. Parece a cena mais nerd que eu vou dizer agora, mas os livros ajudam-nos imensos. Ok, vocês não têm amigos que têm aquela realidade que vocês querem. Vocês ainda não encontraram pessoas com a realidade que vocês querem. Procurem livros. Procurem vídeos no YouTube. Procurem. Estamos rodeados de internet. Procurem na internet pessoas que têm a realidade que vocês querem. Comecem a ver mais sobre. A mim, na altura, que desde criança, eu comecei a ler, estava no meu 5º ano. Estava no 5º ano mais ou menos quando comecei a ter hábitos de leitura. E isso influenciou muito os meus pensamentos. Porque, ok, eu comecei por ler na altura livros mais de diversão. Comecei por ler o Diário da Banana, até me lembro. Foram dos primeiros livros que eu li, Diário da Banana. É basicamente um miúdo que escrevia o seu diário, do seu dia-a-dia. Depois disso comecei a ler Nicholas Sparks.
era um escritor de romances. Só que na altura eu estava no meu 6º ano, 7º ano, quando comecei a ler esse tipo de histórias. E Nicholas Sparks fala sempre tudo do mesmo, basicamente. Depois de que vocês começam a ler os livros, parece que não há assim grandes evoluções. Mas, na altura que eu estava no meu 6º ano, imaginem uma criança a ler livros de romances adultos. Então eu aprendi muita coisa sobre relacionamentos nessa altura. Mais incrível que pareça. E as pessoas ficavam admirados como é que eu andava a ler aquele tipo de livros. Acho que foi a partir daí que eu consumia os livros. Eu adorava romance, eu lia muita coisa. E depois li casos de divórcios, violência doméstica e etc. E pronto, tirei algumas conclusões, inclusive ainda tenho os livros. Depois desses livros, não sei como nem porquê, eu comecei a ler livros de psicologia, de dinheiro, influência, marketing, coisas assim desse género. E principalmente de hábitos. E a leitura desses livros transformou de tal forma a forma de eu ver o mundo que acabei por adquirir hábitos. Porque parece que, ao ler o livro, é uma pessoa que está a falar connosco. É como se fosse um amigo. Estão a perceber? O ambiente que eu estava a criar para mim era através da leitura, dos conselhos que o escritor me dava. E acabei por criar esse ambiente e essa psicologia. E mudou muito a forma como eu vejo as coisas. A minha psicologia é: todos nós somos influenciáveis onde nós queremos. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolher que caminho nós queremos seguir. Portanto, eu sou influenciável, mas não sou influenciável por coisas que me tragam coisas negativas. Sou influenciável pelo progresso, por coisas que me levem e me desafiem a ter um futuro melhor. Porque tudo que demora tem resultados melhores. Eu sempre vi um bocado por aí, e foi muito através da leitura dos livros também que comecei a ter este tipo de filosofia. Tudo o que é bom demora, tudo o que é bom é difícil. Portanto, se eu quero resultados enormes, eu tenho que trabalhar antes. Vai melhor. 1000 vezes vírgula do que fazer contas. Ai, arrepiei. Pessoal, eu só quero dizer que se eu desaparecer por algumas horas, é por causa disto aqui, olha. Estão a ver esta capa aqui? Isto é química orgânica. Tipo, eu acho que é só matéria para a primeira frequência. Sim, eu passei-me completamente, imprimi cada slide apenas numa folha para fazer o máximo de apontamentos. Isto porquê? Porque a senhora Bia está na aula e não está a entender nada. Tipo, não está a entender nada. A matéria até percebe. Tipo, eu estou perdida porque eu só tenho estado a ouvir as aulas. Não tenho agora estudado porque estou em alimentar. Semana inteira de laboratório, então não houve tempo para estar em orgânica. E agora estou a meter mais a projeto e tive uma formação interessante e tive uma avaliação da formação. Então, imagina, eu tive que parar uma semana de estudar orgânica. E agora estou a pessoa mais perdida de sempre. Então, eu irritei-me ao ponto de eu imprimir isto tudo. E estou a ver aquele secretário ali. Vou desaparecer do mundo durante algumas horas, porque eu hoje vou ler a aula toda que dei hoje, a aula da semana passada, e fazer o máximo de apontamentos possíveis, porque eu tenho que entender o raio desta matéria. Então, vou só ali estudar um bocadão. Não sei, vamos lá buscar o takeaway. Eu estou aqui em casa. Duas curiosidades sobre o meu estudo em inglês. Primeira curiosidade: os professores de inglês não sabiam que eu tinha aprendido primeiro o alemão. Então, eles descobriram isso através do meu sotaque em inglês em certas palavras. E mesmo o vocabulário. Às vezes eu não lembrava em inglês, dizia em alemão a palavra. E os professores notaram muito isso. Inclusive perguntaram se eu sabia alemão, por causa de eu misturar os idiomas. O alemão e o inglês são muito idênticos em várias palavras. Muda é o sotaque e às vezes algumas formas de escrever
as palavras, pronto. E a segunda curiosidade, e que eu super aconselho ao pessoal de científicos e de tecnologias e engenharias a estudarem em inglês. Vai ser uma vantagem enorme para vocês, porque o que me acontece a mim é que eu, apesar de não ter assim grande vocabulário do dia a dia em inglês, eu tenho muito vocabulário a nível científico, porque eu praticamente sempre estudei com manuais em inglês, como vocês sempre viram. Eu estava com aqueles calhamaços todos em inglês. Pronto, isso ajudou-me a ter muito vocabulário do meu curso, da minha área. E o que é que isso é bom? Quando vocês quiserem ir trabalhar, estagiar lá fora, mesmo aqui em Portugal, se lerem artigos e assim, está tudo em inglês e vocês já vão saber os conceitos. Isso tem-me ajudado imenso, inclusive tive há dias uma entrevista em que o senhor estava a falar tudo em inglês dos conceitos que eu ia trabalhar, que eu vou trabalhar. E pronto, eu percebi tudo, literalmente tudo, porque eu sei os conceitos do meu curso. Eles iam ficar automatizados e eles disseram: opá, vou ter que fazer isto. E depois viraram-se um ao outro: tenho uma coisa a dizer-te. E um confessaram ao outro que ele era a Ladybug e ele era o gato lá. Oh my god. Estou tão estressada. Olhem para os meus quadros. Não acaba, não termina. Isto é tanta coisa. Olhar para isto desmotiva-me tanto. Por isso que não desacumula. Eu realmente são malas. Mas já tenho uma tirar pomada. Como é que é possível? Eu estou a tentar agora nestes dias, nesta semana, neste fim de semana, desacumular o máximo possível. Nosso sonho não ter nada para fazer, digamos. Tipo, a matéria que sei para estudar era a matéria que dá no dia. Esse é o meu sonho. Acabou mais uma aula de inglês. Eu tinha iniciado os estudos para o IELTS, inclusive eu tinha impresso este manual aqui. Só que a professora viu que eu tinha algumas dificuldades, então disse que para limar dificuldades eu vou estar a fazer o livro do IELTS e o nível do B2, porque o nível do B2 tem mesmo muito vocabulário e eu tenho falta de vocabulário. Mas, ao mesmo tempo, parte de mim fica um bocado triste porque eu não acabei o manual todo do B1. Porque se eu terminasse o manual todo do B1, o que acontecia que eu ia chegar a fevereiro e só aí, a janeiro, e só aí é que eu ia começar o B2. Então, pronto, eu falei que realmente preciso de preparar para o IELTS. Então, elas tiveram isso em consideração e estão a puxar bué para mim, tipo, bué, ao ponto de, sempre que eu acabo todas as aulas, eu tenho 5 a 6 páginas de TPC. E a TPC que demora, tipo, mesmo, é muito vocabulário entrar na minha cabeça. E não sei, parte de mim, ok, sabe que estou a progredir e estou a evoluir, mas outra parte de mim parece que, não sei, eu quero acreditar que vai ser real, eu quero acreditar que vou conseguir. Eu já tive mais dificuldades em inglês, agora já sei os tempos minimamente bem. Tinha muitas dificuldades nos tempos verbais. Pelo menos isso aí eu já estou quase a 100%. Só quero conseguir ficar com o vocabulário todo na cabeça, só perceber, porque é imenso vocabulário, imensas expressões e tenho medo de falhar. Porque eu tenho a cabeça a mil com orgânica, com alimentar. Na próxima semana tenho a primeira frequência de alimentar. Tem sido tanta coisa. Ainda não consegui organizar mesmo muito bem. Quero ser boa. Eu quero aprender bem as coisas. Eu sinto que já estou a melhorar aos poucos o inglês, o que já não é nada mal. Mas sinto que ainda não é suficiente e quero mais e mais. Sinto que quero mais e mais. Isso sufoca mais vezes. Tenho medo. Eu estou com muito medo, não vou negar. Vai ser a primeira vez que vou estar no laboratório com o professor. Eu e ela. Tenho medo, tenho tanto medo de não saber coisas básicas e ela olhar para mim e vira-se. Tu não estás pronta.
Tenho medo. Sou sincera, tenho muito medo. Mas eu tenho que conseguir. Eu tenho que começar por algum lado. Esta pressão toda é bem-vinda agora, porque é agora que eu estou na fase de crescimento e para errar. Agora é que eu tenho que errar tudo para depois acabar este projeto e dizer: eu consegui. Sabe melhor quando é mais difícil. Desde que vim para a universidade, comecei a viver sozinha e considero bastante importante um bom pequeno almoço saudável. E acreditem, a sério, não demora assim tanto como parece. Uns ovinhos, um pão, um leite, dá-vos mais energia do que apenas um leite com cereais com chocolate, além de ser mais saudável e benéfico para a vossa saúde. Então, hoje basicamente vai haver uma apresentação, umas conferências quaisquer de professores. E quem é que vai apresentar o Centro de Ciências Interativo? Sou eu! Calma, não. Espero bem não ser a única que esteja aqui a apresentar, porque são 100 e tais pessoas.